Março de 2021. Depois de um ano que o vírus chegou ao nosso país, vivemos o pior momento da pandemia no Brasil. Nos aproximamos de 300 mil vítimas da Covid-19, registrando mais de 2.500 óbitos diários nos últimos dias. Dados do Ministério da Saúde contabilizam quase 12 milhões de casos registrados, número que não para de subir. Atualmente, são quase 100 mil brasileiros infectados todos os dias. Pessoas morrem esperando leitos de UTI. Quase todos os estados brasileiros enfrentam um colapso na saúde. A demanda é muito maior do que podemos oferecer. Uma nova variante do vírus, ainda mais cruel que a anterior, circula no nosso país. O nosso futuro depende da vacinação. O Dose de Saúde de hoje abordará temáticas relacionadas à vacinação contra o coronavírus no Brasil, tema recheado de polêmicas e desinformação. Venha participar dessa conversa conosco e esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto. Olá a todos os ouvintes. Meu nome é Giovanni e estou hoje com o Kennedy. E aí, pessoal? E a Gabriela. Oi, gente. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Covid-19. Então, hoje, diante do momento que nós vivemos, não tem outro assunto a não ser a pandemia da Covid-19 que de forma grave ou moderada está impactando na vida de todos nós. Infelizmente, como estamos convivendo com essa doença diariamente, as estatísticas elas estão perdendo o impacto que deveriam ter. Digo isso porque no início da pandemia, aqui no Brasil, quando começamos a atingir 400 ou até 500 mortes diárias, nós vimos isso como um grande desastre. Mas hoje, atualmente, são noticiados mais de 2.500 vidas perdidas. Vidas essas interrompidas pelo vírus em um único dia. E isso não nos assusta mais como antes. E esses números, de fato, estão se tornando apenas estatísticas. Mas é válido fazermos algumas comparações, só para relembrarmos o quanto esses números são alarmantes. Um exemplo. O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Foi um grande desastre, não é mesmo? Morreram aproximadamente 280 pessoas nesse desastre. Ou seja, hoje estão ocorrendo de 9 a 10 desastres de Brumadinho diariamente no Brasil. Outro caso também muito noticiado foi a Boate Kiss, que se incendiou e matou 242 jovens em Santa Maria. Seria como se hoje 11 Boate Kiss pegasse fogo todos os dias. E por fim, um acidente marcante de nível global foi o atentado nas Torres Gêmeas, no 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. Deixou aproximadamente 2.996 mortos. No Brasil, está praticamente morrendo esse número de pessoas diariamente nas últimas semanas. Logo assim, nós não podemos minimizar a gravidade do momento em que vivemos. Convivemos com esses desastres, eles estão para nós sendo diários. Bom, após essa ponderação feita pelos meninos, agora nós vamos começar a abordar sobre a vacinação, que até então é o único método para combater a pandemia. Nós sabemos que sempre houveram muitas teorias da conspiração a respeito de vacinas no nosso país. Quando o coronavírus não seria diferente, né? E um de seus principais questionamentos é sobre o tempo que ela levou para ser produzida, que é o mais rápido da história até então, com cerca de 1 ano. Com isso, as pessoas passaram a questionar a sua credibilidade. Exatamente, Gabi. Mas existem assim, alguns fatores que a gente pode usar para explicar essa rapidez na produção. Bom, o primeiro deles é a mobilização mundial. Afinal, que outra vacina que foi tratada com tanta urgência assim até hoje? Nenhuma. Isso é óbvio. Nenhuma outra doença impacta a vida, a nossa vida, no caso, né, de uma forma tão brusca como a Covid-19.
com isso, as maiores potências do mundo todo, elas focaram seus esforços para desenvolver essa vacina. Vocês acham mesmo que com o mundo todo, com as maiores tecnologias conhecidas, empenhadas em favor de uma mesma causa, a gente não conseguiria uma vacina em tempo recorde? Com certeza isso é possível. Outro fator também que a gente tem que levar em consideração é o investimento. A maioria das vacinas, as pesquisas delas no caso, fica parado por anos esperando alguém que esteja disposto a investir. Já no caso dessa vacina, não teve esse empecilho, digamos assim. Contra o coronavírus, todo mundo se empenhou em investir, ninguém economizou em nada. Os países mais ricos, eles já injetaram ali de cara muito dinheiro. Isso fez com que a pesquisa, no caso, ela andasse de forma bem mais acelerada. E um outro fator, né, não menos importante, é o fato da gente já saber fazer vacinas para alguns vírus respiratórios que eles são semelhantes ao coronavírus. Então a gente não precisou uma pesquisa para descobrir como se faz uma vacina. Apenas já usou o que se tinha pronto e alterou a receita, digamos assim, né? Trocou um ingrediente que seria o vírus. Então a gente tem que agradecer por ter todo esse investimento, por a gente já ter tecnologia avançada, por já saber fazer vacina, para a gente conseguir ter uma vacina em tempo recorde e não ficar questionando algo que foi rigorosamente testado e aprovado, inclusive pelo nosso órgão regulador, né, que é a Anvisa. Isso mesmo, Kenneth. Outra questão também que é muito colocada e não podemos deixar de falar aqui são a dos efeitos colaterais. Nós sabemos que hoje circulam muitas notícias falsas, principalmente pelas redes sociais, que relatam muitos casos adversos que não existiram. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso, Giovanni? Claro. Nós sabemos que toda vacina poderá ou pode gerar um efeito após ela ser tomada. Alguns considerados normais. Um exemplo é vermelhidão, febre, dores de cabeça, inchaço ou dor no local da injeção. E ainda podem ocorrer dores nos membros durante até 3 dias após a vacinação. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós tomamos algum tipo de vacina. Tétano, febre amarela. Hoje, anualmente, é disponibilizado vacinas para gripe. E nem todos, mas algumas pessoas podem sentir um ou outro sintoma adverso dessa vacina. Então, isso é uma coisa muito comum. E com a vacina da Covid-19, isso não poderia ser diferente. Por isso é importante ficarmos atentos a alguns efeitos que podem vir a surgir. Efeitos esses que são considerados normais. Um exemplo é um choque alérgico. Mas isso não é motivo para não querer tomar a vacina. Segundo dados, 5 a cada 10 mil vacinados relatam algum efeito colateral. Após tomar a vacina, isso que equivale a 0,05% dos imunizados. E de acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns relatados foram dores de cabeça, febre, dor muscular, diarreia, dor localizada, muito semelhante aos efeitos que podem ocorrer tomando outra vacina mais comum, como a vacina da gripe. Isso, quando nós alcançamos mais de 2 milhões de pessoas vacinadas, o Ministério da Saúde recebeu um retorno de 1.038 comunicações de efeitos adversos por pessoas que foram imunizadas. Nesses casos, somente 20 foram considerados graves, porém, sem uma confirmação que tem alguma relação com a vacina realmente. Desse modo, a vacina contra a Covid-19 possui o mesmo tanto de reações adversas que qualquer outro medicamento. Você provavelmente deve conhecer também alguém que teve alguma reação alérgica ao tomar um antibiótico, por exemplo. Com a vacina é igual. Apenas em raros casos, alguém terá o efeito colateral, que na maior parte dos casos desaparecem rapidamente. Logo, é importante sempre se atentar às atualizações dos sites oficiais, e não de notícias falsas e alarmistas que circulam na internet
hoje apenas em busca de visualizações. Bom, já que estamos falando de vacina, vamos comentar um pouquinho a respeito das que estão sendo usadas no Brasil. Atualmente, existem 6 vacinas contra a Covid-19 no mundo, que têm mostrado resultados promissores. Mas no Brasil, encontramos apenas 2. A Sinovac, vacina chinesa que foi desenvolvida em conjunto com o Instituto Butantan, que é a Coronavac, e tem demonstrado uma taxa de 50% e 100% em infecções moderadas e graves. E a outra é da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, que é a vacina inglesa que demonstrou eficácia de 70,4% e 100% contra casos graves. E recentemente ainda, mostrou que o Brasil está tentando negociações para trazer a vacina Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Biotech, mas que ainda não conseguiu, pois ela não possui uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Algo que também gera muita dúvida na população é o grau de eficácia das vacinas. Primeiramente, é preciso ressaltar que todas as vacinas se mostraram 100% eficazes contra casos graves da doença. Desse modo, todos os vacinados ficarão livres de contrair versões graves da Covid-19. Graves que pode gerar a pessoa a precisar de uma UTI e, assim, ser entubado. Então, todos os imunizados estão livres de morrer em decorrência da infecção por coronavírus. E existe a eficácia global, que no caso da vacina do Butantan, Coronavac, é uma eficácia de 50%. Nesse caso, significa dizer que, entre os vacinados, 50% podem contrair o vírus, mas em sua versão mais leve, ou seja, apenas com poucos sintomas, ou até mesmo de forma assintomática. Ou seja, entre os vacinados ainda existe uma chance de contrair o vírus, mas seus sintomas não passarão de sintomas leves, como se fosse uma gripe normal. Resumindo, a vacina fortalecerá o seu sistema imunológico, a ponto de você não contrair o vírus ou, se caso contrair, seu corpo eliminará rapidamente, sem evoluir para um caso grave. Logo, independente de qual das vacinas você estiver tomando, todas elas garantem que você não terá um caso grave de Covid-19, não correndo o risco de morrer pela doença. E vale enfatizar que existe um período de carência para a vacina fazer efeito. Em geral, é necessário esperar cerca de 2 semanas após tomar a segunda dose para desenvolver a imunidade plena. Muito bem colocado. Um outro assunto também que está sendo muito discutido nos últimos dias e que merece um enfoque aqui no nosso episódio de hoje é a presença, né, das novas variantes do vírus aqui no nosso país. Os cientistas, eles consideram o Brasil como um celeiro para as variantes. Isso porque, assim, a gente não está seguindo as restrições da forma mais severa, como um lockdown, por exemplo. A gente não está seguindo as recomendações sanitárias, né? Um político fala uma coisa, o outro não absorve, enfim, a gente está tendo todas essas questões aí. E também a questão da nossa vacinação está indo em um ritmo muito lento. Sem contar que a gente tem um país muito populoso, né? Então, consequentemente, mais pessoas contraem o vírus, querendo ou não. Então, esses fatores, eles tornam o país muito propício para que o vírus evolua e se torne mais perigoso. As variações do coronavírus, elas surgem da seguinte forma. O vírus, para aumentar, né, a quantidade de vírus, eles se duplicam. E nesse processo, o material genético dele, né, o DNA ou RNA no caso, ele também vai se duplicar, vai ter uma réplica ali daquele DNA dele. E durante esse processo pode acontecer alguma falha. E assim, nem toda falha ela vai ser considerada uma mutação propriamente dita, mas algumas dessas falhas ela melhora o vírus, tornando ele ainda mais cruel, dá tipo um upgrade nele, digamos assim. Então ele pode aumentar algumas das suas características, como por exemplo a transmissibilidade, né, se tornar um vírus mais transmissível. E assim, existem várias variantes no mundo todo, já está chegando quase a 1000, se você considerar pequenas variações.
Mas no Brasil tem duas que merecem assim mais atenção, né? Que são as mais famosas, digamos assim, que é a variante britânica, né? Que veio do Reino Unido, e uma que surgiu aqui em Manaus, né? No Brasil, que é a P1, no caso, a de Manaus. Segundo cientistas, essas variantes elas possuem uma proteína externa que ela tem mais afinidade com as células humanas. Então essas variantes elas conseguem infectar com mais facilidade. Ela chegou ali no seu corpo, ela consegue se aproximar muito bem das suas células humanas, né? Das suas células no caso. Então essas variantes elas são muito mais transmissíveis. A variante de Manaus, a P1 no caso, ela é responsável, né, pelo surto atual do país. A gente está praticamente vivendo uma segunda pandemia de um vírus melhorado, digamos assim. Com consequência, a transmissão dessa variante ela é maior e a pessoa que recebe o vírus, ele tem uma carga viral maior, porque como ele consegue ter mais afinidade com as células, mais vírus entra dentro do seu corpo. Então, com isso, pessoas jovens, por exemplo, estão tendo casos mais graves agora do que antes, porque tem mais vírus dentro do corpo. Então, é um vírus ainda pior. Certo. Um último tópico para a gente abordar no primeiro episódio é sobre o cronograma de vacinação que foi adotado no Brasil e que vem sendo alvo de muitas críticas. Bom, para acontecer a vacinação foram definidos os grupos, chamados prioritários, que primeiramente são compostos pelos profissionais da saúde e idosos. Mas, para algumas pessoas, os indivíduos economicamente ativos, ou seja, aqueles que não compõem o grupo de risco, mas que trabalham e movimentam o comércio, que deveriam ser prioridade para que o comércio comece a abrir normalmente mais rápido. Entretanto, existe um motivo para esses grupos serem prioridades. No caso dos profissionais da saúde, é óbvio, pois eles têm contato direto com o vírus, afinal, estão na linha de frente, e por isso precisam ser imunizados com urgência. Já no caso dos idosos, eles se enquadram no grupo prioritário por compor a maior parte de mortes em ocorrência do vírus no país. Registros mostraram que mais de 70% dos mortos por Covid-19 no Brasil tinham 60 anos ou mais. Com isso, imunizar esse grupo é uma estratégia para proteger primeiro os mais vulneráveis e assim reduzir o quanto antes as mortes pela pandemia no país. Exatamente. Bom, gente, estamos caminhando agora, né, para o final do episódio de hoje. Acho que abordamos aí os principais tópicos, né, em relação ao coronavírus e principalmente sobre a vacinação no nosso país. Mas antes disso, vamos responder algumas perguntas, né, que a gente recebeu dos nossos ouvintes. Oi, pessoal, eu sou a Pamela. Bom, a gente recebeu algumas perguntas e a primeira questionamento foi o do Eduardo. E ele pergunta: as pessoas que já contraíram o vírus podem tomar a vacina? Se sim, quanto tempo depois? Com certeza. É uma pergunta muito boa. E sim, elas podem tomar a vacina. Pode e deve, pois algumas estatísticas da população brasileira nos mostram que ocorreram muitos casos de reinfecção. E esses casos, com o tempo, só aumentam. Então, logicamente, há necessidade de uma vacinação para dar a imunidade à pessoa. Só que, enquanto o teste de PCR der positivo, é necessário esperar a fase aguda da doença passar. Então, pessoas que foram contaminadas há pouco tempo, elas têm que esperar passar o pior da Covid-19 e algum tempo depois, sim, vai estar tomando uma nova vacina. Então, cessados os sintomas, é recomendável mais ou menos um mês para que possa ser feita a vacina. Já para aquelas pessoas que se encontram assintomáticas, a vacinação pode ser feita um mês após o teste positivo. Vale lembrar também que a imunidade propriamente dita da vacina é considerada ativa após ter tomado todas as doses. E no caso do coronavírus, a imunidade adquirida com a vacina é mais eficaz do que a desenvolvida ao ser infectado pelo vírus. Muito obrigada, Giovanni. A segunda pergunta de hoje é do Guilherme e ele faz o seguinte questionamento: a pessoa ser vacinada ainda assim continua sendo uma transmissora em potencial para as pessoas não vacinadas?
É uma pergunta muito boa. Bom, ainda não existe uma resposta concreta para essa pergunta, visto que estudos nesse sentido ainda estão em andamento. Mas sabe-se que a vacina consegue contribuir para que o vírus não cause quadros graves da doença, mas não impede que a pessoa seja infectada ou que transmita o vírus. Então, muito obrigada, Gabi. A terceira pergunta de hoje foi enviada pelo Rafael. E ele faz o seguinte questionamento. Como sabemos, há variantes e isso que tem deixado cada vez mais as pessoas receosas de tomar a vacina. Então, atualmente, quais são as variantes encontradas no Brasil e quais são os efeitos da vacina sobre elas? Então, Rafael, como a gente já abordou um pouco antes, existem muitas variantes circulando, né? Mas muitas delas não não precisa de uma atenção tão grande por não ter tanta diferenciação. Mas duas são mais transmissíveis, né? Que são a do Reino Unido e a que surgiu em Manaus, porque elas têm uma variação proteica ali que torna elas com maior afinidade com as células humanas e com isso elas conseguem infectar mais pessoas e desenvolver casos mais graves. Mas os cientistas afirmam que elas ainda não são capazes de alterar drasticamente a eficácia da vacina. Então as vacinas que a gente tem hoje ainda são capazes de combater elas. Mas é importante sim que essa vacinação seja rápida e que muita gente toma, para que o vírus ele pare de circular e não corra o risco de outras variações ir surgindo a ponto do vírus se modificar tanto, que ficar tão diferente do primeiro que a gente teve, que a vacina não fazer mais efeito nenhum. E a gente voltar lá de novo na estaca zero e ter que começar tudo de novo. Ok, muito obrigada, viu, Kennedy? A quarta pergunta de hoje é da Sabrina. E ela gostaria de saber quais as chances de quem já se vacinou contrair o vírus. É uma excelente pergunta da Sabrina. E isso dependerá da vacina que a pessoa receber. No caso das vacinas disponíveis no Brasil, a chance de contrair o vírus, tendo recebido as doses da Coronavac, é de 50%, enquanto que da vacina Oxford é de 30%. Só que, entretanto, vale ressaltar que, tendo tomado a vacina, você só contrairá o vírus em sua forma leve ou assintomática. E todas as vacinas são 100% eficazes contra casos graves. Casos graves esse que pode levar a uma internação na UTI e podendo ser entubado e, no pior dos casos, levando ao óbito. Muito obrigada. E para fecharmos, a última pergunta de hoje é do Guilherme. E ele diz: uma pessoa que possui muitos tipos de alergias catalogadas e até mesmo desconhecidas podem tomar a vacina com segurança? Então, como a gente disse antes nos efeitos adversos, não existe casos registrados de pessoas que tiveram alergias muito graves que puderam evoluir ao óbito, por exemplo. Até o momento a gente não tem isso. Mas se você já tem um histórico de alergias a medicamentos e a próprias vacinas, o ideal é que você consulte o seu médico, né, que já vai estar ali por dentro de todo o seu histórico médico, e ele vai te orientar certinho se é seguro para você tomar essa vacina. Mas como a gente já ressaltou, na maioria dos casos não existem efeitos adversos muito graves. Mas procure o atendimento do seu médico que ele vai saber te orientar de forma mais concisa. Muito obrigada, pessoal. Acho que fechamos já nossos questionamentos que os nossos ouvintes mandaram. E creio que todos foram excelentes. Você teve excelentes respostas e com certeza as dúvidas estão praticamente todas sanadas já. Que bom, então. Bom, galera, a gente chega no final do nosso primeiro episódio, né, sobre coronavírus e vacinação. Espero que vocês tenham gostado, que tenham saído daqui com mais conhecimento sobre o assunto do que antes. Se cuidem, não minimizem a gravidade do vírus. A gente está vivendo o pior momento até agora. E é isso. Até o próximo Dose de Saúde.